Sejam bem-vindos ao canal Short in Movie. Hoje eu vou resumir um filme de drama e romance de 1984 chamado O Lado Negro do Amor. O filme começa com uma visão da estrada, que está sendo vista de um carro. Este carro está sendo dirigido por Patrícia. Ela está visitando seu meio-irmão, chamado Emílio, porque sua mãe faleceu e não há ninguém para cuidar dele. Patrícia é uma garota de sucesso e energética. Emílio, por outro lado, é um garoto de 16 anos que passa a maior parte do tempo sentado na sala assistindo cenas adultas na TV, ou lendo livros adultos. Quando Patrícia chega em casa, ela vê o corpo morto da mãe indo para a cremação, então ela vai direto ao quarto de Emílio, mas é parada por um professor dela. Ele está lá para ensinar algumas coisas para Emílio, mas Patrícia acha que não é uma boa ideia. Quando Patrícia finalmente chega ao quarto de Emílio, ela vê que todas as janelas estão fechadas e resolve abri-las, e diz para Emílio que ele precisa de ar fresco e que ele não deveria fechá-las. Ela também pergunta para ele se o quarto dela está pronto, porque ela irá ficar lá por alguns dias para cuidar dele. Então Emílio a pergunta como está indo a empresa e ela fala que vendeu tudo para conseguir dinheiro. No dia seguinte, Patrícia diz a Emílio para eles darem uma volta, mas o garoto fala que não tem vontade de sair e fala que se alguma coisa acontecer com ele, será responsabilidade dela, mas Patrícia força ele a sair. Patrícia não parava de falar sobre os seus planos de caminhada, mas Emílio estava insistindo muito para voltar para casa. À noite eles estão jantando. A comida tinha sido feita por Patrícia. Ela estava pensando em redecorar a casa, mas dessa vez, ela iria incluir o seu estúdio na casa. Ela também diz para o Emílio avisá-la se ele precisar de dinheiro, mas ele diz que não tem interesse nisso. Na próxima cena podemos ver Emílio na sacada olhando para uma garota que está em um restaurante. Patrícia chega e pergunta se a garota era sua namorada. Emílio diz que não. Então Patrícia o sugere para se aproximar da garota. Emílio diz que aquilo não era para ele. Então Patrícia vai embora. Naquela mesma noite, enquanto Emílio está assistindo filmes adultos, Patrícia chega e pega todas as revistas adultas dele para limpar. Emílio então diz que não é para ela se meter naquilo. No próximo dia, Patrícia o chama para se exercitar com ela. Emílio então se cansa facilmente e para de se exercitar. Patrícia então diz que está na hora dele sair de casa e fazer amigos, mas ele diz que não precisa de ninguém e que está feliz sozinho. E diz que não importa se ele morrer em um acidente na estrada. Patrícia o diz para ele não pensar que a morte está fadada a chegar um dia ou outro, que a vida dele era muito bonita, e então ela o abraça, e quando ela percebe que ele tinha ficado, ela decide ir para a cama e começa a se machucar. Então Emílio chega lá, vendo que Patrícia se conteve, ele a chama para passear na praia com ele. Patrícia recusa e diz que ela quer descansar, e então Emílio vai embora. Depois disso, Emílio a chama novamente para passear com ele lá fora, mas ela o dá outra desculpa, mas na verdade o humor dele era para fazer outra coisa. Então podemos ver que Patrícia está ligando para seu velho amigo, chamado Arrigo, para atender sua necessidade. Ela o convida para jantar em sua casa. Ela até fala com Emílio que teria visita, mas ele está sentado sozinho e entediado. Depois de um tempo ele decide ir para a cama. Então, enquanto ele está dormindo, ele é acordado pela voz de Patrícia. Ele se levanta e vai até seu quarto. Chegando lá, ele percebe que ela está ficando mais íntima de seu amigo. Após ter relações com ele, Arrigo fala para Patrícia que parecia que ela estava imaginando outra pessoa durante o ato, mas ela fala para ele não se preocupar com isso. Na cena seguinte, Emílio está em seu quarto ouvindo algo no Walkman. Patrícia então chega e deita ao seu lado. Ela começa a falar com ele sobre a experiência dela com partes femininas e ele desliga seu Walkman para escutá-la. Ela também começa a narrar sua história para Emílio, como ela formou seu relacionamento com um homem desconhecido no teatro. No dia seguinte, os dois estão passeando na praia, quando Patrícia desaparece por um tempo enquanto nadava. Emílio fica muito chateado com ela e quando ela aparece, ele insiste em voltar para casa. Naquela mesma noite, Patrícia decide ir até o quarto dele e o pergunta o motivo pelo qual ele ainda não estava dormindo. Emílio então diz que ali estava muito quente. Patrícia oferece para contar outra história para ele, então Emílio se prepara para escutar. Patrícia diz que ela costumava ligar para uma amiga ir à sua casa, quando era pequena. Ela também tenta tocar Emílio enquanto fala. No próximo dia, os dois saem para comer e quando voltam para casa, Emílio diz que não gostou nada da comida daquele lugar e pede para Patrícia contar-lhe outra história. Ela então conta como ela tinha ficado íntima do amigo de seu pai. Enquanto conta a história, ela começa a se masturbar em seu quarto.
Emílio então vê tudo e ela corre para fechar a porta. Depois desse incidente, Patrícia começa a se sentir um pouco diferente. No dia seguinte podemos ver que o estúdio de Patrícia está sendo montado e ela diz para Emílio que eles deveriam parar com aquele jogo. Ele diz que ela tinha começado com aquilo e que eles deveriam sair. Depois de um tempo os dois saem e Patrícia resolve chamar uma modelo para o estúdio dela. No dia seguinte ela começa a ficar próxima de Emílio. Ele então acaba beijando a modelo para deixar Patrícia com ciúmes. Enciumada, ela então repreende a modelo e a mandar ir embora. No dia seguinte Emílio, Patrícia e o professor dela aparecem jantando em um restaurante. Emílio então diz para Patrícia que o professor dela está olhando de um jeito errado, e que se ele tentasse se aproximar, era para ela o impedi-lo. Então Patrícia começa a tocar discretamente o professor e então pega a mão dele e coloca nela. Depois disso ela e Emílio vão para casa. Naquela mesma noite Patrícia e Emílio começam a discutir. Ela diz novamente que era para eles pararem com aquele jogo e que ele não sentia amor ainda, que em dois corpos tem uma única vida. Emílio então se acalma e diz que eles poderiam assistir um filme e que se ela tivesse coragem, ela poderia mostrar o que era o amor para ele. Na próxima cena os dois estão sentados em uma sala de cinema e Emílio fala para Patrícia para mostrar algo para ele. Então Patrícia senta ao lado de um homem e começa a se... No dia seguinte Patrícia liga para o professor dela para pedir desculpas a ele, e que era para os dois se encontrarem. Emílio está escutando tudo. Na próxima cena Patrícia está em um parque com o professor e Emílio estão seguindo. Em alguma hora ela e o professor se aproximam bastante. Vendo aquilo tudo Emílio fica muito bravo e corre para bater no professor, mas Patrícia o impede. Chegando em casa Patrícia e Emílio têm outra briga. Ela diz para ele que ele está completamente com ciúmes e que ele sabe que ela precisa de alguém. Enquanto isso Patrícia começa a ficar extremamente brava com ele e dá um tapa em sua cara. Na próxima cena podemos ver que o desfile de Patrícia está para começar e Emílio está se divertindo muito com uma modelo. Depois do desfile Patrícia olha para Emílio e ele fala que ela não o controla. Ele então percebe a presença de Arrigo, o amigo de Patrícia que ela tinha levado para casa. Emílio diz para Arrigo ir comer em sua casa e dormir lá. Patrícia então é incapaz de recusar, mesmo estando na cara que não era aquilo que ela queria. Na próxima cena podemos ver que Emílio tinha feito aquilo para ver os dois tendo relações, enquanto Patrícia e Arrigo começam a tratar. Emílio olha mais atentamente. Patrícia sabia que Emílio os estava espiando e começa a chorar e diz para Arrigo não parar mais. No dia seguinte Patrícia está fazendo as malas para ir embora e fala com Emílio que ela não quer mais aquilo e está indo embora definitivamente. Emílio então tenta impedi-la. Patrícia então fala que irá ficar apenas com uma condição, que se ela dormir com outro homem. Emílio não tinha o direito de se sentir mal. Na próxima cena, os dois estão tendo um momento romântico através de um espelho e ao mesmo tempo Patrícia acaba dizendo para Emílio que irá se casar com Arrigo, porque ele tinha pedido em casamento. Então podemos ver que Patrícia realmente se casa com Arrigo. Depois daquilo Patrícia vai até Emílio completamente nua, já que seu marido não estava em casa. Ela então diz que o ama, que queria muito ele e que era para os dois não perderem tempo, porque seu marido poderia voltar a qualquer hora. Os dois então acabam tendo relações sexuais e o filme termina. E daí? O que vocês acharam desse filme? Comentem embaixo. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Obrigado a todos, valeu!